Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. De saber por que os Estados Unidos estão agindo dessa maneira, porque o governo federal americano está agindo de uma maneira tão complacente. Tem a ver com a orientação política da esquerda, do Partido Democrata, que é a dominante no Partido Democrata, e sempre foi a favor, sempre não, né? Mas nos últimos 20 anos tem sido a favor da imigração ilimitada, e a favor da diluição de qualquer identidade cultural nacional americana. São correntes que detestam tudo aquilo que os Estados Unidos sempre representaram, que não acreditam nos valores básicos dos Estados Unidos e que veem na imigração uma maneira de combater esses valores. Não adianta dizer que os Estados Unidos foi feito de imigração, foi em outro momento, com outras circunstâncias, com outras consequências. Hoje, a consequência da imigração ilimitada é o rasgar-se do tecido social e econômico também americano em grande sentido. Nos Estados Unidos como um todo ainda não, mas várias economias locais estão sofrendo com isso, a educação está sofrendo com isso, serviço de saúde, etc. Bom, isso brevemente sobre a situação, né? E, em geral. Aí, nos últimos dias, intensificou esse problema. E está ficando a cada dia mais claro que a política do governo central, Biden, é de portas abertas, né? Ou seja, não há controle de fronteira, por mais que tentem negar. Então, o governador do Texas, Greg Abbott, resolveu tomar uma atitude, e colocar arame farpado, colocar outras barreiras na fronteira para dificultar essa entrada ilimitada. O governo federal foi à Suprema Corte, acionou a Suprema Corte, e decidiu por 5-4, uma decisão apertada, que o Texas não tinha o direito de colocar esse arame farpado, que essa é uma incumbência do governo federal, e que, ou seja, tratar das fronteiras, portanto, ordenou que o Texas retirasse essa proteção e que a Guarda Nacional do Texas, ou seja, um pouco a Polícia Militar do Texas,
deixasse de agir de qualquer maneira na fronteira, por isso é uma incumbência do governo federal, e o Texas, o governador do Texas, disse que não vai cumprir essa decisão da Suprema Corte, que vai continuar atuando na defesa, digamos, na proteção da fronteira do Texas, enfim, a fronteira dos Estados Unidos, que está no Texas, com o México, no caso, e para evitar esse que ele chama de uma invasão cotidiana no seu território. Bom, vamos ver então, vale a pena a gente ver aqui a carta do Greg Abbott Peraí, a carta é ao... Agora não sei se é ao Biden ou ao... Acho que é ao Biden, só um segundinho. Na verdade, é uma declaração, não é uma carta, na qual ele explica a sua decisão de não obedecer a essa injunção da Suprema Corte. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, está aqui. O governador Greg Abbott, né, em 24 de janeiro, agora essa semana, ele, portanto, é uma carta assim, em aberto, ele assina aqui no final, e ele diz o seguinte, nós vamos ler aqui porque aqui está a argumentação. Ele diz, o governo federal quebrou o pacto entre os Estados Unidos e os Estados, né, between the United States and the States. Sempre lembrando que os Estados Unidos da América são os Estados Unidos da América. O nome do país não é que alguém inventou. Como é que a gente vai chamar esse país? Vamos chamar de Brusundanga? Não, vamos chamar de Estados Unidos? Tá bem. Não. Né? Os Estados Unidos têm esse nome porque são estados que se uniram, eram estados independentes, cada um com a sua constituição, cada um com o seu governo, com tradições diferentes, algumas comuns, outras diferentes. As antigas 13 colônias da Inglaterra. E são eles que ficaram independentes e que, em conjunto, resolveram formar uma nação independente. A independência está na raiz independência dos Estados, a autonomia do Estado está na raiz dos Estados Unidos. Né? A Constituição americana ela é uma tentativa de equilíbrio entre uma independência muito forte dos Estados, com uma união muito fraca, alguns queriam isso, e a, digamos, superação das autonomias estaduais e a criação de um governo central forte, nos moldes dos países europeus, que também não foi o que triunfou. Né? Encontrou-se um equilíbrio, mas o equilíbrio, eu acho que é um pouco mais para o lado, inclusive, dos estados. Né? É algo muito diferente da Federação Brasileira, esse grau de autonomia que eles têm nos Estados Unidos e essa tradição de autonomia. Inclusive, né, tenho dito isso, o êxito do modelo americano, né, que saíram de 13 colônias agrícolas esquecidas ali, esquecidas não, mas enfim, sem nenhum poder comparável com um das grandes potências europeias, como é que eles saíram disso para se tornar, já nos primeiros 100 anos, um pouquinho mais, o país economicamente mais dinâmico do mundo e um pouquinho além, já o país mais poderoso do mundo, né, em poucas gerações, para se tornar, claro, um país modelo da democracia no mundo todo. Como é que eles conseguiram isso? Em grande parte por causa da autonomia dos estados, que permite que modelos diferentes, né, sejam testados e que as pessoas decidam por determinados modelos de Estado, de sociedade, nessas hoje 50 alternativas que elas têm. Né? Os Estados estão sempre concorrendo por investimentos, por pessoas, por crescimento entre eles. Para isso, eles precisam oferecer condições de vida e de trabalho para as pessoas. Né?
O Estado não pode ficar quieto, explorando a sua população, que mais ou menos é o que a Califórnia tem feito. A Califórnia está perdendo a população todos os anos, as pessoas não aguentam mais a qualidade crescente de vida na Califórnia, os impostos altíssimos, etc. É um modelo que vai falindo à medida que as pessoas, empresas vão saindo da Califórnia, por exemplo. Além disso, a força dos estados é um grande bloqueio a qualquer tentativa de tiranização por parte do governo central. Nos Estados Unidos, a liberdade, as liberdades básicas, a democracia, ela é garantida não só pelos pesos e contrapesos entre os três poderes federais clássicos, entre executivo, legislativo e judiciário federais, mas também entre o governo federal, de um lado, e os governos estaduais, do outro. Então, digamos que houvesse nos Estados Unidos algo como acontece hoje no Brasil, um conluio dos três poderes federais para acabar com liberdade de expressão, por exemplo, os estados se revoltariam contra isso, diriam, olha, não, essa legislação aqui, por exemplo, essa medida contrária à Constituição, contrária à liberdade de expressão, não vai ser cumprida no meu estado, outros estados provavelmente se juntariam, né? Ou então, né, vamos supor que um estado aplicasse uma lei federal acabando com a liberdade de expressão, né? Outro estado fala, não, eu não aplico, aí, digamos, os comunicadores instalados naquele primeiro estado se mudariam para o segundo, o primeiro estado perderia com isso. Emendas para a Constituição americana precisam ser aprovadas por, se não me engano, são 2/3 dos estados. Então, PEC lá, tá bom, tem que passar na Câmara Federal, passa no Senado Federal. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar
com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade